Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É o primeiro vídeo de 2026. Eu tirei umas férias mais prolongadas para resolver algumas coisas pessoais, Pereira e Panduro, e agora estamos de volta. E aí, o que acontece? Nesse tempo que eu fiquei parada, até porque aqui tá fazendo um frio enorme, todo mundo tá sabendo, tá tudo parado, tudo não sei o que, a gente começa a fuçar coisas. E nessas fuçações, você pode chamar de alguma coisa trazida pelo universo, consciência coletiva, acaso, não interessa. A questão é que a gente vê duas coisas que não tem praticamente nada uma a ver com a outra, liga os pontos e vem uma nova ideia na cabeça. E eu começo falando sobre a questão de escolhas impossíveis. E quais são elas? Tudo começa assim. No comecinho do ano, eu vi uma notícia da estreia do Diabo Veste Prada 2. E eu fiquei empolgadíssima, porque é um filme que eu curto. Se você não viu, se você é jovem o suficiente para não ter visto, vá assistir, porque vale muito a pena. É uma história incrível. E esses dias para trás, eu comecei a assistir a série Younger na Netflix. Então vamos ao que interessa. No Diabo Veste Prada, tem duas personagens femininas muito interessantes. A primeira é a Indy, e o filme, na verdade, pretendia falar sobre ela. Ela é uma jovem que queria ser escritora, arruma um emprego como assistente de uma executiva no mercado da moda, ela quer subir na carreira, enfim, né? Ela desiste do sonho de ser escritora e embarca nesse negócio todo. Mas para isso, para ela subir nessa carreira dentro do mercado da moda, ela tem que abrir mão da vida pessoal dela. E ela sofre com isso, até ela tomar uma decisão, que é o que vocês vão ver no final do filme, e eu não vou dar spoiler para quem não assistiu. Para antagonizar essa mocinha, essa jovenzinha que está começando a vida, a gente tem a Miranda, que é uma mulher 40, eu acho que uns 40 a mais, né? É uma executiva de moda, é uma mulher super bem sucedida, uma mulher determinada. Aliás, quem nunca viu uma foto da Meryl Streep no papel, precisa procurar, vai no Google, fuça, porque é icônico. E essa mulher, ela abriu mão da vida pessoal dela, não é para ser uma executiva, é para ser a executiva. E ela chegou lá. Mas durante o filme você percebe o sofrimento esporádico que ela tem com a decisão que ela tomou. Então, embora ela tenha um sucesso profissional imenso, embora as coisas estejam acontecendo aparentemente muito bem para ela, ela tem uma família que está desmoronando. Ela tem filhos que ela quase não vê, e ela resolve as carências dos filhos dando presentes inusitados. E ela vira e mexe, ela não é expressado, mas vira e mexe você vê um olhar, alguma coisa que indica que ela se ressente um pouco da decisão que ela tomou de priorizar a carreira. Bom, eu fiquei feliz, eu quero ver o que vai acontecer com essa Miranda, porque essa Miranda agora vai estar perto dos 60 anos, e enfim, nesse mercado todo, eu tô doida para assistir, vou falar a verdade para vocês. E assim que eu assistir, eu vou vir aqui falar da versão 2 do filme, né? Na versão, eu acho que é uma continuação, 20 anos depois. Aí tudo bem, aqui nós estamos com alerta de tempestade, de neve, de gelo, de não sei o que, tá congelando lá fora, tem uma massa polar horrorosa vindo pra cá e não sei o que. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu só sei que a gente tem que ficar dentro de casa e não sei o que. E aí, já que eu não tenho muito o que fazer, é andar na esteira, na bicicleta e fazer comida e comer, porque não dá pra sair, eu comecei a assistir Younger. Younger é uma série da Netflix
que fala da história de uma moça chamada Lisa. Ela tem 40 anos, ela é separada, e ela se separou porque ela foi traída pelo marido com uma croupier, de onde ele perdeu os bens todos deles em jogos. E eles se separam, mas eles não têm grana para fazer o divórcio. E aí você descobre que ela abriu mão do trabalho que ela tinha numa editora. Assim que ela se formou, ela trabalhou 3 anos numa editora, chegou a ser editora de livros, e ela abriu mão desse trabalho por causa da gravidez, e eles foram morar num subúrbio, porque é o que todo mundo fazia na época, enfim, para criar os filhos e não sei o quê, porque aparentemente criar filhos em Nova York é muito difícil, e eu acredito que seja, assim como criar filhos em São Paulo ou no Rio de Janeiro, enfim, é mais complicado. E ela começa a procurar emprego, porque ela precisa de dinheiro, né? Porque a filha dela é uma universitária que está fazendo um período sabático aparentemente na Índia, então ela precisa mandar dinheiro para a Índia, ela precisa manter a faculdade da garota, enfim, tudo isso que a gente sabe como é que funciona lá. E ela não consegue nenhuma vaga de emprego por causa da idade dela. Existe um preconceito, a gente sabe disso, não é novidade nenhuma, que mulheres a partir de uma determinada idade têm dificuldade para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, e enfim, e muitas delas vão empreender aqui, aí e em qualquer lugar do mundo. E aí ela mente a idade dela e diz que ela tem 26 anos. E aí é oferecida para ela um cargo menor do que a competência dela, e ela passa a ser assistente de marketing numa editora famosa, e com isso ela começa a conseguir bancar a filha dela. Ela está morando com uma amiga que a acolheu depois da separação, e a decisão que ela toma é mentir para conseguir sobreviver. Ponto final. Ela não quer prejudicar ninguém. Ela nem quer o cargo que ela tinha, não é nada disso. Ela só quer sobreviver a tudo que está acontecendo. E ela se questiona. Ela sabe que não vai dar para ela manter essa situação para a vida inteira, porque a idade, ela denuncia. Então, assim, mesmo que você não tenha ruga, suas referências são antigas, né? Então, você não consegue muito bem disfarçar a sua idade. E ela trabalha como assistente de uma mulher chamada Diana, que é solteira. Ela tem mais de 40, claro. Ela se veste e se porta como a Miranda. Só que ela é um pouco mais caricata. Eu acho que ela entende o que ela está fazendo, como ela se veste, como ela se comporta e tal, mas ela assume a carência dela, ou melhor, ela não assume, ela deixa transparecer em alguns momentos essa carência dela. E ela dá em cima abertamente do dono da editora, que não dá a mínima para ela. Só que assim fica visível que ela sofre por solidão, ela é carente de verdade, coisa que a gente não percebe na Miranda. Outra personagem do Younger é a Maggie, que é a amiga da Lisa, que deu o abrigo para ela quando ela se separou. Elas moram juntas agora e ela tem mais ou menos a idade da Lisa. Ela é uma artista, ela é lésbica, ela é livre, ela não tem grana, mas ela leva a vida muito numa boa. Só que ela, assim, existe a escolha dela em não se submeter, né? A gente sabe em algum momento que ela já teve com os meninos, você vai descobrindo, né? E ela, de todas as personagens, talvez ela seja a mais livre. Ela não tem filhos, é ela. E por fim a gente tem a Kelsey. A Kelsey tem 26 anos, ela foi assistente do dono da editora em que a Lisa trabalha.
ela foi promovida à editora e ela é o que a gente chama de Yuppie. Ela é uma jovem recém-formada que ela quer carreira, ela quer dinheiro dentro desse mundo digital que a gente vive hoje, que ela entende super bem. A editora era tradicional e abre um selo jovem, né, millennial, e seria mais ou menos um Faria Limer, tá? Isso é um Yuppie. E ela tem um cargo superior ao da Lisa. Ela, assim como a Andy do Diabo Veste Prada, quer tudo, mas ela, diferente da Andy, ela não é confrontada com o dilema de escolher entre a carreira e a vida pessoal. Ela ainda tá naquele limbo. Porque, embora ela seja exigida, muito exigida pelo trabalho, ela estava noiva de um cara que também era um executivo, e eles estavam nessa. Parece que ter filhos e tal não era uma opção. Essa série também mostra as mulheres do subúrbio, que são aquelas mulheres que se casam, vão cuidar dos filhos, e mostra algumas dificuldades e a desconexão que existe, porque nessa série a idade está muito ligada à questão de ser ultrapassado, e isso não é uma verdade. Do mesmo jeito que uma pessoa jovem ela é inexperiente para um monte de coisa, uma pessoa mais velha talvez seja ultrapassada para outro tanto de coisas, mas nada que não possa ser reparado. E o que eu percebi foi que as duas produções, elas falam de mulheres, da vida pessoal, do trabalho, das relações pessoais delas, e no final elas só conseguem se dar bem porque elas têm o apoio umas das outras. Sabe? Isso não tem nada a ver com os homens, se são machistas e não sei o que. A gente percebe que no ambiente empresarial realmente tem algum machismo, existe, mas não é essa a tônica. Isso tem a ver com a capacidade dessas mulheres, com empatia, suporte, com acolhimento. E eu fiquei pensando o seguinte: até onde a carreira e a vida pessoal elas são excludentes? Porque pra gente né? Isso a gente não deveria ter que escolher, porque cada vez que eu escolho um lado, eu tenho que apagar o outro. E o que sobra é só metade da mulher, é só metade de mim. E o conflito, ele vai ser sempre presente, mesmo que disfarçado. Então, quando a Miranda Priestly do Diabo Veste Prada tem um conflito entre a maternidade, o casamento e a carreira, no momento em que a Liza, ela tem que escolher entre manter a mentira para manter o emprego e viver a vida com a filha, as questões de relacionamento dela, e ela vai se corroendo com tudo isso, né? Ela optou pela carreira, a Miranda, e abandonou tudo, enquanto a outra abandonou toda a carreira para cuidar do filho, e nenhuma das duas opções trouxe felicidade real no final. Elas atingiram o objetivo delas, mas de uma forma ou de outra, elas se ferraram absurdamente. A gente olha ao redor e a gente consegue ver essas pessoas, essas personagens. A Miranda, essa executiva, a menina que está começando a carreira, que faz qualquer negócio, e aí a gente fica dizendo, não, porque saiu com o chefe, porque... Não, ela só está tentando viver a vida dela. E eu não estou dizendo que ela não deva sair com o chefe ou que ela deva. Cada um tem que saber o que é bom para si. Eu prefiro não sair com o meu chefe. Até porque isso é assédio, né? Não dá para brincar. Mas, assim, eu sou da época que onde se ganha o pão, não se come a carne, porque isso dá uma confusão desgraçada, né? Mas a questão é, a gente vai
escolhendo e vai se apagando mesmo sem perceber. A gente sabe que vai ter um preço, mas a gente não sabe exatamente quanto custa. A gente escolhe um tipo de vida e renuncia a todo o resto. Tudo bem, você vai me dizer, não, Lu, cada escolha é uma renúncia. Sim, é verdade. Eu já fiz essa escolha algumas vezes na minha vida, porque eu sou uma pessoa que, diferente da maioria, eu sei que todo mundo tem um objetivo na vida. Eu tenho muitos objetivos e eu consigo aqui, aí eu quero outra coisa para minha vida, eu não quero aquilo. Então eu fiz essa escolha muitas vezes na minha vida. Outras vezes eu equilibrei prato, quis botar tudo e num dos malabarismos eu deixei cair tudo. E embora eu entenda porque eu tomei as decisões que eu tomei, em nenhuma delas eu gostei do resultado. Agora, se você me perguntar, você faria de novo? Francamente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas eu sei que eu não queria ter que fazer essa escolha. Na verdade, eu queria ter condições de fazer tudo o que eu tenho para fazer de uma forma absolutamente madura e tranquila. E olha que eu tive apoio, tá? Meu marido sempre apoiou minhas decisões. Ele nunca questionou. Quando eu quis ficar em casa, eu fiquei. Quando eu quis ir trabalhar, eu trabalhei. Mas tem preço. Eu não queria ter que escolher. E eu não tenho resposta para dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Porque qualquer escolha que eu faça é muito ruim. Então eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Eu já deixei filho em casa para trabalhar, eu já carreguei filho comigo, eu já fiz de tudo. E assim, nada disso é bom. E eu posso dizer uma coisa, que hoje eu tenho plena convicção. Além dos títulos acadêmicos e da profissão que eu tenho experiência em outras profissões, ou melhor, em outras competências. Eu acho que a maioria das mulheres também tem essas mesmas habilidades e competências que eu tenho, que não são reconhecidas pelo mercado formal, mas elas foram absolutamente exigidas na minha vida pessoal. Por exemplo, eu tenho larga experiência em lidar com as relações humanas. Eu sou especialista em gerenciamento financeiro, gestão de captação de recursos, gestão de alocação de recursos, planejamento estratégico, logística, compras, desenvolvimento de competências de terceiros, mediação de conflitos, desenvolvimento infantil. Eu sou especialista em planos de contingência. Uma coisa deu errado, eu já tenho o plano B, C, D e E. Eu sou especialista em gerenciamento de crise. Eu sou especialista em gerenciamento sanitário. Eu tenho que limpar, arrumar, organizar para que a vida seja salubre. Especialista em segurança e proteção individual e coletiva. Sim, é o cinto de segurança que a gente não esquece. Tranca a gaveta, põe um negocinho nas tomadas e não deixa filho andar de moto sem capacete, enfim, tudo isso. Especialista em cuidados com crianças, especialista em manutenção predial e de veículos. A gente sabe quando tem que levar, quando tem que buscar, não sei o quê. Dentre outras atividades menos notórias, não é verdade? Como cozinhar, bordar, pintar, restaurar, costurar, tricotar, lavar, passar e por aí vai. E por essas competências todas, eu nunca fui remunerada. Eu nunca fui reconhecida. Eu nunca fui valorizada. Agora me conta, e você? Você acha certo apagar uma parte da sua vida? Você ter que escolher entre a vida pessoal e a vida profissional? Eu já disse que eu não tenho resposta para isso, mas você tem alguma ideia de como a gente possa resolver isso? Se você tiver, deixa aqui escrito para mim. Se você chegou até aqui e gostou, mas não é inscrito, corre lá, se inscreve, aperta o sininho, faz parte dessa discussão aqui. E eu vou pedir, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, deixa o comentário que você quiser e a gente se vê no próximo vídeo. Eu fui.